Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido podcast, a mais uma gravação, mais um episódio sensacional. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para poder ter acesso a todas as informações que nós trazemos aqui para vocês. Então vamos lá, hoje nós vamos gravar um episódio super legal. Eu tô aqui mais uma vez com a minha querida esposa, Palomarisa, e o tema de hoje eu tenho certeza que interessa a todos vocês. Nós vamos falar sobre sonhos e realizações com objetivos. Então vai estar girando o assunto em cima de sonho, né? Como ter o sonho, por que ter o sonho, qual é o objetivo e principalmente as coisas que possam ajudar a você a realizar esses sonhos ou as coisas que às vezes atrapalham até mesmo as pessoas de sonharem. Então o episódio de hoje vai ser destinado a esse tema. Vou estar aqui conversando com a nossa querida Palomarisa. Aproveita, depois que terminar aqui você indica para os amigos, compartilha o link para que todos possam ter acesso a essa informação também. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, querida, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para falar sobre sonhos, realizações, objetivos, mas que nem todo mundo tem esses sonhos, nem todo mundo consegue sonhar tanto dessa maneira. Nas redes sociais as pessoas acabam me perguntando muito isso, né? Por que elas têm dificuldade com sonho, às vezes sonham, acabam se frustrando também em realização a tudo isso, elas não conseguem concentrar nos seus sonhos, vamos dizer assim, né? O que você acha que impede essas pessoas? O que mais pega essas pessoas? Primeiro, obrigado mais uma vez de estar aqui. É sempre um prazer para a gente poder aqui conversar, trocar ideias. Eu acho, em relação a sonhos, sonhos vai muito de como essa pessoa foi criada, né? Então, acho que a criação pode ajudar ou atrapalhar essa pessoa, né, na questão de sonhos. Então, eu vejo que realmente as pessoas têm dificuldade, as pessoas falam bastante disso, porque é o sonho que vai movimentar ela durante a vida, né? Então ela vai talvez se esforçar mais ou menos de acordo com os sonhos dela, com o que ela quer realizar. E eu acho que é isso, ao longo da vida dela, ela vai passando por ambientes que esses ambientes podem ajudar ou atrapalhar na realização dos sonhos. Então é importante ela entender, ter o seu sonho bem definido, entender exatamente o que ela quer e ver se esse ambiente que ela tá inserida, se as pessoas ao redor dela, junto com ela, se essas pessoas também ajudam na realização dos sonhos dela. Eu acho que, basicamente, quando a gente fala de sonhos, a grosso modo é isso que a gente visualiza, né? Na grande maioria das pessoas. Uma coisa que tem que ficar claro para as pessoas, acho que quando a gente vai falar de sonho, de objetivo, isso para mim define a questão do sonho e objetivo. Ninguém nasce com isso pronto. Esse sonho, esse objetivo, ele não vem com a pessoa quando ela nasce. Isso vai acabar se decorrendo diante dessa criação, diante da vida. Então, as imagens que ela tem, as pessoas que ela convive, o ambiente que ela está, vai formatar esse sonho na vida dela. Para mim isso é muito claro. Por isso que algumas pessoas sonham um pouco mais alto, outras sonham um pouco mais baixo. E até para que todos possam entender, o que influencia isso são as pessoas que criaram o ambiente que ela vive, o que ela está vendo, o que ela se permite, né? Porque, como eu digo, as pessoas nascem virgem e aí elas vão adquirindo esse conhecimento, né, da vida ao longo do tempo. Elas começam a aprender a falar, começam a aprender a andar e não é diferente. Dependendo do que ela ouve, dependendo do que ela vê, é o que vai formatar esse sonho e vai dar esse senso para ela, né, de grandiosidade ou não. E o que acaba acontecendo também é que quando esse sonho está formatado na cabeça dela, seja pequeno ou seja grande, ela começa a conviver com outras pessoas diferentes que têm ambições diferentes. E é aí que gera um pouquinho de conflito, onde ela, poxa, por que João de repente sonha mais que eu? Por que João tem um objetivo maior que eu? E às vezes, nesse conflito interno, ela até ela tenta ter uma mudança, mas se ela continua no mesmo ambiente, ela não consegue essa mudança porque essas pessoas bloqueiam. E talvez, como nós tivemos uma criação um tanto quanto diferente, você conseguiria contribuir falando um pouco disso, de como foi para você no início, quais foram os primeiros embates que você começou a sofrer em relação a isso e como que isso foi acontecendo na sua vida. Eu não tive uma exposição muito grande a coisas boas. Na verdade, eu praticamente não tive nada. Então, eu concordo 100% com o que você falou. Então, todo mundo nasce virgem ali, sem ideias. Eu acho que existe só uma predisposição ao tipo de sonho. Então, então tem coisa que vai chamar mais atenção uma criança ou vai chamar mais atenção a outra criança, enfim, que daí eu acho que tem muito a ver com a personalidade.
Mas aí o restante é o ambiente e a criação que vai fazer diferença. Então, eu não tinha grandes sonhos. Então, eu não tinha essa coisa de coisas grandes, de coisas boas. Eu não tinha isso porque eu não tinha contato com isso. E acho que é legal você especificar o que você considera grande ou o que você não considera grande, por exemplo. Por exemplo, quando você diz assim, eu não tinha essa questão, o que que era para você? Qual era o seu sonho? O que que era estava dentro do seu da sua mentalidade naquele início? O que que você Olha, pensava para a vida? na verdade, vamos pensar assim, como criança. Então, eu não tinha ideia, não tinha os sonhos dos melhores brinquedos. Então, eu olhava, às vezes, propaganda na televisão de brinquedos super... que eu já sabia que era caro e que eu provavelmente iria ouvir que era caro e que não ia dar para comprar. Então, era muito simples para mim, para eu olhar e falar assim, não quero, não tenho Tá, vontade desse brinquedo. Então, geralmente, eu acabava tendo e querendo as coisas que eram mais simples porque eram mais possíveis para mim. Então, tá. eu não consigo lembrar exatamente pensamentos, às vezes, como você lembra, assim. Mas eu lembro disso, de tipo assim, de não olhar alguma coisa super. Eu vou dar um exemplo. Na minha época de criança, né? A casa da Barbie, ou a Xuxa, tinha uma Xuxa gigante. Não tinha. Por quê? Porque eu já sabia que eu não ia ganhar, então não tinha vontade disso. Então eu acho que eu fui entendendo rapidamente essa questão de sonhos grandes ou pequenos. Então, tipo assim, eu tinha uma casa simples, eu não sonhava em ter uma mansão. Mas você acha que você, de repente, não tinha esse sonho de ter todas as Barbies e a casa da Barbie, porque você tinha a noção de que isso não era possível, mas você tinha vontade? Ou você acha que não chegava nem a ter a vontade, porque como você sabe que você não tem a condição, já bloqueia a vontade? Eu acho que essa é a segunda opção para mim. Como eu já sabia que eu não ia conseguir, que não ia ter a possibilidade, eu já não tinha vontade. Tá. Porque, bem, se eu não consigo lembrar de, tipo assim, nossa, tenho vontade. Tanto que quando eu ganhei a minha única Barbie, nossa, que foi minha madrinha que me deu, enfim, tal. Então eu falei, nossa, eu tenho uma Barbie. Pelo menos eu tenho uma Barbie, ponto. Então era, tipo, como se fosse, assim, uma realização do sonho ali. Porque tinha pelo menos uma, Tá. ponto. E as outras eu não ligava muito, mas eu acho que era exatamente por isso. Porque eu não sei se foi internamente, nem inconscientemente, pra gente não se frustrar, que eu acho que é o que acontece isso ao longo da vida de todo mundo, né, independente de idade, pra gente não se frustrar, você acaba diminuindo o seu sonho, você acaba Exato. deixando esse sonho de lado e nem alimentando ele, porque se você fizer isso, você vai ficar passando vontade e você não quer esse sentimento. Então, pra mim, era muito tranquilo nisso. Eu acho que eu ouvia várias coisas do tipo assim, quando eu tinha a sua idade, eu não tinha isso, eu não tinha nem isso que você tem hoje. Eu acho importante você frisar isso exatamente porque esse é um dialeto muito comum dos pais. Uhum. Eu chamo como um dialeto limitador as crianças. Então ele Sim, sempre vai dizer: olha, eu não tinha o que você tem. Então você tem que agradecer o que eu estou te dando. Ele tem dificuldade em enxergar que ele sim está dando mais, mas que ele não pode limitar, porque senão essa pessoa vai ter problemas futuros em não querer buscar mais, exatamente é, pelo que ele fala. É como se for assim, o que eu tô te dando já é o suficiente porque é a mais do menos que eu tinha. E exato. para mim esse ponto é super errado com a criança. É bem isso. Talvez você pode mostrar para a criança que ela precisa ser agradecida ao que ela tem, que é o que você pode dar para ela, mas você não precisa limitar o sonho dela, limitar as vontades que ela tem, porque isso vai interferir na vida dela lá na frente. Exato. Então, era bem isso. Então, tipo assim, se eu reclamasse de alguma coisa, eu ouvia, tipo assim, olha, mas eu, quando na minha casa, quando era pequena, o chão era de terra batida. É, Eu ia para escola de chinelo. Então eram histórias assim, e na verdade, acho que na minha casa nem foi tão forte isso no sentido de não era algo que se falava brigando, jogando na minha cara, mas tá. era falado o tempo inteiro. Então era isso, as minhas bonecas era minha avó que fazia de estopa, de costurava de pano, então era boneca de pano. Então, olha, você já tem uma boneca de verdade, assim, de É que industrial, vamos é pensar como se fosse assim. assim, é como se fosse uma imposição dizendo assim, agradeça, e não peça mais. É, mais ou menos isso. Então, o que você tem tá de bom tamanho, fique feliz com isso e acabou. É o que eu posso te dar agora. E é bem isso, e eu entendi isso muito fácil. Aí eu acho que eu cresci com essa ideia, né? De tipo assim, beleza, é o que eu tenho é isso, limitado a isso. Tinham algumas coisas que me incomodavam, que eu Tá. tinha pouco, que eu tinha menos que as minhas amigas, vamos pensar assim, e que me incomodavam. Como o quê, por exemplo? Como o carro, por exemplo. Então, meu pai tinha um Fusca.
né? E aí hoje eu entendo, né? Eu falei que durante um tempo da minha vida que eu andei a pé, eu falei, nossa, quem me dera se eu tivesse pelo menos um Fusca. Mas naquela época que eu era pequena, então era tipo, o Fusca fazia barulho, o Fusca era uma Sim. coisa velha, tal, não sei o quê. Então eu tinha vergonha disso. Eu queria que meu pai e minha mãe tivessem um carro diferente. Mas era isso. Então eu acho que o carro era algo que me incomodava e a casa também. Sim. Porque aí eu via as minhas amigas com a casa como se fosse assim pra rua. E aí a minha casa era no fundo. Então tinha um terrenão na frente, Uma a casa, edícula uma no fundo. edícula. Isso. Que a ideia foi, vamos comprar um terreno, construir a edícula e depois, com dinheiro, a gente Sim. constrói na frente. Esse depois, né, com as dificuldades da vida toda, eu não conseguia. Então ficamos durante muito tempo lá, né, nessa edícula. Então aí eu dividia, né? Meu quarto era dividido com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Então, éramos 4 no mesmo quarto. A gente dividia o quarto com guarda-roupa. Então, isso Legal. também, né, até meus... Eu acho que eu devia Legal ter porque meus não... 12, Eu falei 13. legal, mas legal porque não é você, né? Legal, porque não é você. Você podia escolher 3 quartos, se você Pois quisesse tentar. Mas, mas para mim, assim, é bem isso, né? Naquela época eu aceitava, mas era diferente de trazer uma colega pra dormir com você ali. Não tinha essa condição. Sim. Eu que dormia na casa das minhas amigas, e não elas dormiam na minha casa, porque eu não tinha nem espaço para isso. E aí depois eu acho que quando eu tinha uns 12, 13, aí consegui mudar, e aí ficou um quarto eu com a minha irmã, e meu pai fez um outro quarto. Mas Então, eu acho que isso é mudou. interessante para as pessoas perceberem o seguinte: várias coisas que você falou nessa infância, e a gente foi aqui conversando, elas vão refletindo no futuro, porque se a gente esticar essa história até na adolescência, esses mesmos conceitos aparecem na adolescência. Sim. E depois eles começam a ser desconstruídos na fase adulta, que é quando a gente começa a estar junto. E aí eu vou tentando te mostrar um pouquinho das coisas diferentes. Exato. Agora, eu acho que é nítido que desde a infância até na adolescência você vai carregar isso. E vai ser muito forte, porque na infância pode ser a divisão de um quarto, mas na adolescência vai ser algo parecido com isso, respeitando o mesmo princípio. Olha, já tá bom, não é tão ruim assim, você tem que agradecer e tal. E isso acaba limitando, né? Mas eu fiz aquela colocação agora há pouco, dizendo, às vezes você deixa de sonhar porque você não acredita que é possível você conseguir aquilo. Então, o primeiro grande limitador da própria pessoa é ela mesma. É ela que se limita dizendo, eu não vou conseguir. Eu vejo isso porque quando a gente está dando os treinamentos, está trabalhando com o pessoal, você tenta puxar o sonho da pessoa, você tenta mostrar para ela algo que é muito interessante, mas dá a impressão que está tão fora da realidade para ela, está tão longe, que ela dificilmente consegue sonhar aquilo. Eu vou trazer um exemplo bem prático, que para mim foi a gota d'água observando esse assunto na vida com as pessoas. Que era quando você pegava uma pessoa e trazia ela para ter contato com um helicóptero, por exemplo. Para mim, ali foi a gota d'água de tudo. Que era você ver a pessoa encostando, por exemplo, próximo, ou até mesmo alguns que chegaram a andar, e você esperava-se dessa pessoa uma reação muito diferente no retorno dela, no sentido de que isso tivesse feito muito sentido para ela, e ela não descia dali ou não saía dali com esse sentido. Pelo contrário, parece que fazendo isso a gente confirmava para ela de que aquilo era muito grande, de que aquilo não era parte da vida dela e que jamais ela poderia chegar naquilo. A conclusão que eu cheguei vendo as experiências foi essa. Então, para mim ficou muito claro. Eu falei, cara, na verdade, eu tentei empoderar a pessoa, né, e trazer para ela, olha, você pode sonhar. Mas, no fim das contas, eu acredito que talvez eu tenha feito ao contrário. Parece que você concretiza para ela que é muito grande e ela não vai poder. E o mais interessante ela não tem força para lutar contra isso. Ela não luta, ela não consegue lutar. Você percebe que ela se entrega, o conformismo domina a pessoa. Ela se torna uma pessoa conformada. É isso mesmo, não adianta eu querer mais que isso e a vida vai ser assim. Acho que foi um período que você acompanhou. Sim. E talvez você... muito antes do que eu, já falava dessa maneira que eu tô falando agora. Sim. Tentando me explicar o que havia acontecido. Exato. Não, e para mim era fácil de entender. Porque durante muito tempo eu passei exatamente por isso. E aí eu acho que assim... que nem a pessoa ela tem a experiência com helicóptero, por exemplo.
Só que qual que é o restante do ambiente dela? Ela tem uma experiência com helicóptero. Exato. E aí ela sai dali, ela vai estar num ambiente onde ela vê um monte de outras coisas, de coisas mais simples, ou de pessoas falando alguma coisa, ou aquela ideia que a gente fala, você ouve às vezes em casa que, quem tem dinheiro é ruim, uma pessoa ruim, que não é legal, que as pessoas, né, que eu falo assim, as pessoas falam tanto disso que eu falo, não é possível a pessoa não entender. Existem pessoas com dinheiro ruim? Sim, da mesma maneira que existe gente sem dinheiro ruim. Exato. Então, existe rico ruim, existe pobre ruim. Então, não é isso, mas é que as pessoas acham que pelo fato da pessoa ter dinheiro, ela tinha que ser obrigatoriamente boa. Na verdade, acho que todo mundo tinha que ser obrigatoriamente bom. Mas eu acho que faz mais, assusta mais porque a pessoa, talvez uma quantidade menor de gente que tenha dinheiro, então a pessoa faz alguma alusão em relação a isso, mas enfim. Então eu acho que é isso, dependendo do jeito que você vive, das pessoas que estão perto de você, o que você ouve, realmente um helicóptero vai ficar mais distante ainda do que aproximar. Porque também entra naquilo que a gente fala, a gente entende que os pais eles falam algumas coisas para tentar fazer com que os filhos não sofram. Exatamente. Então, talvez quando o filho sonha, começa a querer sonhar muito, querer falar de coisas muito grandes, os pais têm medo dessa pessoa não conseguir, do filho não conseguir, então é mais fácil segurar o sonho, botar o pé dele no chão como se fosse isso, do que alimentar este sonho nele e fazer com que ele realmente corra atrás durante a vida. E eu Então, vou o medo além. da frustração faz com que o pai tire esse sonho dele. E eu vou além. Eu acho que alguns têm uma segunda situação de medo em cima dos filhos, que é, se ele for muito bem sucedido, será que ele vai continuar sendo a mesma pessoa comigo? Ou será que eu vou perder o espaço na vida dele por ele ter uma condição maior? Eu não duvido e acredito muito que tenham pais que pensem dessa maneira. Com certeza, se ele tiver uma condição muito diferente, talvez eu não seja a pessoa que vai estar tão presente na vida dele. E isso pode acontecer, mas talvez não é da forma maldosa com que ele imagina isso. E sim, porque obviamente depende de como essa pessoa alcançou isso, quais são os compromissos profissionais dela. Muitas vezes é uma pessoa ocupada, uma pessoa que vai ter muitos compromissos, então não é uma questão que ele não quer, mas talvez que ele não possa da maneira que era antes. E eu incluo uma outra situação. Como esses pais tratam essa situação? Sim. Porque às vezes, né, o filho evolui, cresce, ganha dinheiro e tal, mas lembra do ambiente. E esse ambiente como tá? É um ambiente legal para essa pessoa ficar atrativo, para essa pessoa ficar junto? Então eu acho que tem muitos pais que não acompanham esse crescimento, né? Crescimento financeiro, crescimento de cabeça, enfim. E aí incontestavelmente isso vai acontecer, essa separação vai haver por causa disso, não porque um ganhou dinheiro e o outro não, mas é pelo conjunto todo. Eu acho que tecnicamente, para que as pessoas possam entender, isso que você acabou de explicar, funciona da seguinte maneira: para que ele possa ter um outro resultado, é óbvio que ele vai precisar mudar a mentalidade, os comportamentos e tudo o que ele julga que é bom ou não para ele, e que isso vai fazer com que ele prospere mais. Então essa é uma realidade, não tem como, é nítido, a pessoa vai precisar passar por esse processo. E obviamente que quem passa e consegue alcançar um resultado, quando ele retorna para esse berço, ele encontra pessoas que não quiseram fazer isso. Então tecnicamente é isso. E aí ele se depara com o quê? Com o antes na vida dele, de quando ele vivia nesse local e que essas pessoas não querem sair disso. Na verdade, elas vão muitas vezes criticar, vão dizer que não é necessário isso, tal. Então ele retorna para isso, encontra isso. Muitas vezes ele retorna até com uma boa vontade de querer estar ali e tal, mas ele vê que não é mais um ambiente para ele vê que não dá para conviver, os assuntos são muito diferentes, e aí ele acaba se afastando. E só há uma forma dessa conta fechar, que são essas pessoas entenderem essa evolução e nessa recepção, vamos dizer assim, de quando traz a pessoa para perto de novo, tentar não agredir isso, não bater de frente com isso. Porque eu vou trazer para coisas bem populares para que as pessoas possam entender. Então você retorna para aquele ambiente. E essas pessoas têm o hábito de fazer algumas piadas que elas não cabem mais na vida dessa outra pessoa. Então ela diz o seguinte: nossa, lembrou dos pobres, nossa, não visita mais os pobres, nossa, não aparece mais aqui, eu não existo mais. E começa nessa linha de raciocínio. E tudo o que essa pessoa, quando ela vai para esse ambiente, ela não quer ouvir, é isso, porque não é real isso. É uma questão que eu falei, pode ser de tempo, enfim. Mas aí a pessoa não percebe, começa a fazer isso,
E com isso ela vai gerando esse afastamento ainda maior. Porque todas as vezes que a outra pessoa tentar voltar para casa, no sentido fazer uma visita, ela vai lembrar do que ela ouviu. E quando ela lembra do que ela ouviu, ela fala assim, cara, não é legal, não é um ambiente bom. Então fazer o seguinte, eu vou menos, parece que é uma trajetória, vai indo menos, até que chega uma hora que quase que não vai. E as pessoas não entendem isso, não vai porque o ambiente não agrada, porque o assunto não agrada, porque continuam da mesma maneira, continuam acreditando nas mesmas coisas, e você já foi para um outro patamar. Existe uma questão que eu explico de uma maneira muito simples para que as pessoas possam entender. Para mim, funciona da seguinte maneira, é igual um prédio. Você tem o subsolo, onde ficam os carros, você tem o térreo e você tem os andares. Vai de 1 até 10, por exemplo. E a pessoa, às vezes, ela nasce no subsolo, ou às vezes ela nasce no térreo. Só que ela começa, quando a gente está falando isso, a gente está falando de mentalidade. E aí ela começa a subir. Então ela vai para o primeiro patamar, ela vai para o segundo patamar, ela começa a entender coisas. E normalmente, quanto mais para cima ela tá, ela não quer descer no térreo. Quando ela desce e encontra pessoas que estão no térreo, o que ela faz? Eu não quero ficar aqui. Esse não é assunto para mim, isso não é ambiente para mim. E tudo que nós estamos falando aqui está totalmente vinculado a se a pessoa vai sonhar mais ou vai sonhar menos. Se ela vai ser mais ambiciosa ou se ela vai ser menos ambiciosa. E muita gente deixa de aproveitar as boas oportunidades porque tem uma dificuldade desse desapego. Eu falo que desapego é algo que é difícil. Exato. Até falando nisso, né, que você falou assim, os assuntos que às vezes agridem a pessoa, né? Essa cobrança, essas coisas assim. E aí tem isso, tem essas cobranças. E tem o assunto em geral, né? Tem, tipo assim, o estilo de vida da pessoa. Tem os valores que a pessoa dá para algumas coisas. A negatividade. A negatividade, exatamente. Então, é complicado isso. Porque quando você sai desse ambiente, quando você volta, é muito complicado. Porque isso realmente te agride. E eu falo que eu tive isso perto de mim, né? Eu tive uma situação dessa, onde eu acabei me afastando um pouco por trabalho, então fase de construção, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, e em algum momento eu tive essa cobrança. Nossa, mas você não disse que você, quando você tivesse dinheiro, você podia fazer o que você quisesse, a hora que você quisesse, enfim, você não aparece mais e tal. Porque fazer o que quiser para ela é estar com ela. Então, porque às vezes você não quer dizer exatamente isso, não quero estar com você, mas porque você continua usando o trabalho como desculpa para não frequentar o lugar. Sim. E aí a pessoa falou, mas e agora, né? Você continua só trabalhando e tal. E aí foi onde eu falei assim, então tá bom, então eu vou ser sincera. Não é que eu não posso, é que eu não quero. Claro. Porque eu chego aí e acontece isso. Então eu não tenho mais vontade de estar aí. Se isso mudar é outra coisa, porque não é que eu não goste das pessoas que estavam ali. Não gosta do comportamento. Mas eu não gosto do comportamento, eu acho que isso é importante da as pessoas energia. entenderem. Tem que separar pessoa de comportamento. Exato. E tudo que a gente está falando são pessoas que quem saiu continua gostando, mas não gosta do comportamento dessas pessoas. Exato. E aí eu acho que depois dessa conversa, onde essas pessoas entenderam e tentaram mudar. Então, aí, realmente, isso teve uma mudança a partir desse momento, porque também eu falei, né? Então, eu acho que isso ajuda, você né? se posicionou. Eu me posicionei. E eu falo muito disso para as pessoas, porque as pessoas, a maioria das vezes, elas querem brigar. Sim. Com familiares, com amigos. Convencer o outro. Convencer o outro, brigar, fazer com que o outro entenda o que você entendeu. Mas, às vezes, você precisou de anos de desenvolvimento para entender. E a outra pessoa não tem nada. Então, vai ser difícil. Então, é mais fácil sentar, conversar, se posicionar sem briga. Porque talvez seja uma maneira onde abro a cabeça, que pode até ser que a pessoa não mude, mas que foi um pouco do que aconteceu. Mas enquanto você tá ali, esse ambiente fica pelo menos um pouco mais tranquilo, enfim, sem tanta coisa, porque a pessoa entendeu que essa é a condição para você estar ali. Então, a pessoa não te agride, a pessoa não agride o seu trabalho, não fala as besteiras que geralmente falaria se não tivesse tido essa conversa. Então, eu acho importante, eu digo isso muito nos treinamentos que eu faço dessa questão da conversa, né, com familiares, com cônjuge, com amigos. É a maneira que você tem de se posicionar e tentar fazer com que esse ambiente melhore. Com certeza. Eu até quero passar essa dica para a galera. Tá aqui, Tudo ou Nada para a Liberdade, que é a minha autobiografia, onde eu conto a história desde criança. E todos que estão assistindo podem comprar, podem entrar no nosso site, www.wiltonmingote.com, e lá você vai encontrar o livro para você poder comprar. E eu estou passando essa dica exatamente já nesse assunto, porque aqui mostra um pouco de como talvez uma pessoa possa se comportar de uma maneira melhor, para que ela possa ser mais sonhadora.
Nessa autobiografia a gente conta exatamente como foi essa criação desde pequeno. E tudo que a gente falou, por exemplo, até agora, é nítido que se você ler esse livro, você vai entender isso. Né? Com Uma certeza. criança que vai ali sendo estimulada e vai buscando os seus estímulos. E principalmente, a gente falou uma palavra que é desde cedo se posicionando. Eu acho que ali, desde cedo, eu me posicionei para o que eu queria, né? É muito interessante isso. Exato. Eu vou contar apenas uma passagem que, para mim, assim, é extremamente importante aqui, né? Eu queria... O meu primeiro videogame, naquela época, chamava um Atari, né? Isso é muito antigo. Talvez nem todo mundo consiga lembrar. Mas, enfim, e eu queria muito, e obviamente que naquela época era um negócio, talvez, de luxo, uma coisa que poucas pessoas poderiam ter pelo valor. Tudo que se lança é assim. E eu me lembro do esforço que meu pai fez para poder comprar. Eu conto isso no livro. E ele fez um esforço gigantesco para comprar. Só que quando ele chegou com um Atari que era usado. E dava para saber que era usado, né? E eu tinha isso 4 para 5 anos. E com 4 para 5 anos eu já tinha esse discernimento de tipo assim, poxa, mas você me trouxe algo, tudo bem, eu tô feliz que você me deu, mas é usado. E isso assusta quem tá lendo, isso assusta quem tá ouvindo, porque a pessoa diz assim, poxa, a outra pessoa se esforçou demais para fazer algo para te agradar. Essa é a verdade. E você ainda pensa que, poxa, foi usado e você queria que fosse novo. Eu falo, ok, mas eu não tô deixando de agradecer o que eu ganhei. Eu só estou externando um desejo que eu tenho. Porque se eu matar esse desejo por eu achar que eu vou ser ingrato, lá na frente na minha vida eu não vou lutar por coisas maiores. Exatamente. E é o processo ao contrário disso que a maioria vive. O medo de estar sendo ingrato mata ela de lá na frente ela correr atrás demais. Então é como se fosse assim, isso está quebrado, não tem problema. O que vale foi o seu esforço. Não importa que isso está quebrado, foi o seu esforço. Então é uma complexidade mental tão grande que eu digo para as pessoas, quer ter sucesso, quer ter resultado, ou você alinha a sua mentalidade com as pessoas que chegaram e encontraram esse caminho e sabem o porquê das coisas, ou você fica dando murro em ponta de faca, você fica dando cabeçada na parede o tempo todo. E achando que é simplesmente encontrar uma boa oportunidade, ser um profissional exemplar, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E isso não é verdade. Com certeza, tá totalmente vinculado a esses pensamentos. Porque que nem você contou a história aí do Atari. E uma coisa não exclui a outra. Exato. O fato de você querer ter ganho um Atari novo, um videogame novo, não faz com que você não seja agradecido pelo Atari que você ganhou dali. Claro. E eu acho que é bem isso. Então, se você consegue cultivar isso na cabeça da criança, enfim, no adolescente, eu acho que é onde ele, lá na frente, ele vai ter vontade de ter um trabalho melhor, ele vai ter vontade de ter uma casa melhor, um carro melhor, e ele vai trabalhar para isso. Porque ele entende que é possível. Senão, ele sempre vai se contentar com pouco. Então um carrinho, a casinha, um negocinho, entendeu? Exato. Então, aí ele vai ficar vinculado a tudo que é básico. E porque... Não que, tipo, todo mundo vai conseguir ter o extraordinário? Talvez não, nem todo mundo consiga ter o extraordinário. Mas se você não ir atrás disso, muitas das vezes as pessoas elas vão ficar realmente numa vida totalmente medíocre porque ela nem quis tentar algo um pouquinho melhor. Então, eu acho que é isso que as pessoas não entendem. Senão o fato de você não estimular, pode até ser que ele não seja o supra-ultra bem sucedido lá na frente. Mas ele, com certeza, teve muitas coisas boas ao longo desse caminho. Ele, Claro. com certeza, conseguiu situações legais para a vida dele, para a vida dos filhos, da família, enfim. Então, eu acho que é muito mais benefícios você estimular do que não estimular. Para mim existe uma coisa que funciona muito para as pessoas. Tem a situação que eu passei e aí eu vejo que pessoas dizem assim, tá, mas eu não passei a mesma situação. Eu falo, tudo bem, mas a gente tem a solução. Então, aos meus 15 anos de idade, eu tenho a perda do meu pai e, obviamente, a perda da condição. E a gente sabe que as pessoas que passam por ter algo muito bom e a perda desse algo muito bom gera uma resiliência, uma força interna, um desejo de buscar isso. Eu já falei isso por milhões de vezes em treinamento, aqui no livro é dito isso. A questão é, as pessoas dizem assim, tudo bem, mas e se eu não passar por essa perda e mesmo assim eu nem tive algo extraordinário na minha vida, como que eu vou passar por uma perda se eu nem tive isso? E aí para mim vem o exercício que é o que mais pega, que eu digo assim, se você entender isso vai ficar mais fácil. Pense o seguinte, se você conseguir sentir a mesma sensação
de uma pessoa que perdeu e vai correr muito atrás, você sentir isso de algo que você nem chegou a ter, para mim, aí está o ponto de partida. Então, às vezes, eu tento no treinamento estimular o que é a pessoa. Vamos lá, você pode não ter passado por essa situação maravilhosa, mas você hoje, já adulto, adolescente, não importa, você tem contatos com isso, acho que hoje em dia ainda mais, porque a gente tem uma televisão, uma internet, a gente tem veículos de comunicação. Por que você não gera em você uma sensação gigantesca do porquê você não tem aquilo? É como se você tivesse perdido algo que você nunca teve. É mais ou menos assim, por que eu já não tive isso? Que ao contrário eu não tive, mas eu como se fosse perder. Precisa, dentro da cabeça, gerar esse sentimento. Porque se não gerar, você não vai ter a resiliência para ir atrás. Você não vai ter a força para ir atrás. É como se você desdenhasse de algo que você até deseja, mas você não sente falta. A maioria diz, eu gostaria de ter isso. Mas quando a gente senta e tem uma conversa mais profunda e eu chego numa pergunta bem clássica para ela dizendo, caso você não tenha isso, tudo bem para você na vida? E a resposta de 99,9% é, tudo bem, eu não vou morrer se eu não tiver isso. Esse é o grande problema. Porque se na cabeça dela estivesse totalmente formatado, eu preciso disso, isso é imprescindível, a minha vida não faz sentido se eu não tiver isso, e eu prefiro morrer tentando alcançar isso do que eu ficar conformado. O conformismo é a pior coisa que existe. Pessoa conformada, ela é uma pessoa limitada que não vai conseguir as coisas, obviamente. Então, a pessoa precisa se manifestar desta maneira. Mas, para que ela possa se posicionar assim, ela precisa estar cercada de pessoas que pensam assim. Caso contrário, a outra energia é tão forte que convence ela 100% ao contrário. Diz assim, não pense assim, a vida não é só isso, você não precisa disso. Puxar para baixo é muito mais fácil do que empurrar para cima. Exatamente, o negativo ele contagia muito mais fácil, assim, é bem isso, porque é mais confortável, né? O Exato. menos do que o mais. E eu acho que esse processo que você comentou, assim, eu acho que se você tem uma criação onde se você sempre foi estimulado, te ajuda nessas situações. Mas se for ao contrário, é bem isso. Ou você sai desse ambiente de uma vez por todas para que você realmente consiga ter essa vivência e tal, senão você pode estar num momento, como a gente vê nos treinamentos, que a gente incentiva e a gente motiva, enfim. E aí a pessoa tem ali uma ideia de coisa boa, e aí ela volta para casa dela. E se ela compartilhar ainda o que ela pensa com as pessoas, é um balde de água fria. E todo mundo tanto que põe tem para gente baixo. que Então fica o tempo inteiro isso é nessa briga. desconstruído no mesmo dia. É. Ela sai de um ambiente e isso é desconstruído no mesmo dia. É uma coisa... É incrível de você ver isso. Exato. Ela chega naquele ambiente e o ambiente desconstrói tudo o que ela construiu naquele dia. Exatamente. E você falou a questão, porque a pessoa pensa... do que aconteceu com você quando você tinha 15 anos, enfim, que você teve a perda e falou, bem, preciso correr muito forte atrás disso. Mas eu digo até uma coisa, você só teve essa decisão do preciso correr atrás disso porque você foi estimulado a sua vida toda a gostar disso, a gostar desse bem... Antes eu queria, aí dos 8 aos 15 eu tive. Exato. E aí, então, você deu valor a isso. Isso fazia sentido para você. Então, Exato. quando você perdeu, se tornou você falou, imprescindível. poxa, eu preciso voltar atrás. Mas você pode ter certeza que tem muitas pessoas que passaram pela mesma situação que você e que se conformaram pela perda. Sim. Tipo, perdi. Não deu mais certo. Exato. Vão ter algumas pessoas que vão entrar numa depressão eterna e que nunca vai sair disso, tipo, vai ficar lamentando a vida toda que perdeu e não correu atrás. E vão ter outros que nem isso vai ter. Nem vai se lamentar, não, realmente não deu certo, enfim, faz parte, vou continuar na minha vidinha aqui, tranquilo. Então, existem inúmeras situações, mas eu acho que o fato da pessoa ser estimulada, né, você já querer e você ter sido o tempo inteiro estimulado a isso, fez com que você continuasse correndo atrás quando você perdeu. E tem uma coisa que você fala que para mim é muito interessante, porque às vezes quando você perde, você fica muitos anos, por mais que você já se resolveu sobre aquela situação, mas você fica lembrando. Então você pensa, poxa, né, aquilo aconteceu, a gente já falou várias vezes sobre isso. Só que tem uma coisa interessante. Caso não tivesse acontecido aquilo, com certeza teria um resultado bom fazendo alguma coisa. Mas o mais interessante, para que as pessoas possam ver o quanto funciona o que nós estamos dizendo aqui, se nada tivesse acontecido ali nos 15 anos, com toda a luta, hoje eu tenho a consciência disso, com toda a luta do mundo, com o melhor cenário, com o cenário mais impactante que pudesse ter, eu não conseguiria chegar
a 1% do que eu tenho hoje. Eu não Sim. conseguiria. Eu já pensei no melhor cenário. Aí eu penso o melhor cenário, lindo, maravilhoso, já era espetacular, muitos anos. Nossa, eu já tive várias ideias. Mas eu chego a uma conclusão final. Eu não conseguiria chegar a 1% do que eu tenho hoje. Então, quer dizer, uma grande perda, você sendo estimulado, né, depois dessa já antes e depois, enfim, querendo demais, tendo essa resiliência muito forte, pode te levar a um patamar que talvez nem nessa melhor fase você imaginava isso. Algo muito diferente. Mas é como Exato. você falou, são dois caminhos que a pessoa vai escolher. Ou ela escolhe ir atrás de novo e dizer assim, cara, vai ser com tanta força o que eu vou fazer, mas vai ser com tanta força que vai multiplicar 1 milhão de vezes. Ou, eu prefiro a depressão, eu prefiro o conformismo, eu prefiro, acho que a minha história tá traçada assim, alguém quis que fosse assim. E aí começa, eu vou até usar um termo assim, a ladainha. Quem gosta de percorrer pela ladainha nunca vai ter resultado. É que tinha que ser assim, tá predestinado para ser assim. Eu falo, se você ficar atrás da ladainha, você não vai conseguir ter resultado. Exato, até porque assim, pode até ser que você tenha várias situações na sua vida que aparentemente te mostra que você tem que ficar ali. Mas a escolha é sua, é Claro. 100% sua. Então, se você não correr atrás, sabe aquela coisa, nossa, eu queria tanto ganhar na loteria, tá bom, mas você joga? Exato. Não. Então, não vai adiantar você querer algo muito bom se você não fizer por onde. Só que eu acho que, usando até o exemplo da loteria, é mais fácil não ficar com a frustração de não ganhar na loteria, então o que você faz? Você não joga. Então, eu acho que isso serve para muita coisa na vida. A pessoa fica ali. E é um pouco do que eu fui criada, assim, do que eu vi. Eu nem coloco culpa na minha mãe, no meu pai, enfim, não é nem nesse sentido. Porque eles também me deram o que eles tiveram. A condição que eles tinham, o pensamento que eles tinham e como eles foram criados. Claro. Então, eu acho que não é nenhuma questão de culpa, mas é a situação. Agora, cabe eu chegar para essa situação e querer ou não, como foi o que aconteceu com a gente. Então, eu tinha uma ideia na minha cabeça de vida, não tinha grandes sonhos, não almejava grandes coisas, então era o básico. E a partir do momento onde eu encontrei alguém que virou para mim e falou assim, olha, não, mas isso para mim não serve, eu quero mais. Então, ali eu também digo que, assim, é um momento de decisão. Então, eu olho para isso e falo, quero tentar aqui, vou passar uns percalços, algumas coisas podem acontecer, posso nunca chegar, mas eu vou tentar esse caminho, ou não, para mim não serve, eu prefiro ficar na minha vidinha, no meu cantinho, no meu jeitinho, e vou ficar para cá. Então, eu acho que tem muita gente que em muitos momentos de vida tem essa possibilidade de mudança. E aí tem uns que aceitam essa mudança e correm atrás para isso, e outros que não querem, preferem ficar no conforto ali. E aproveitando, já que a gente vai falar de mudança, para mim tem uma coisa interessante aí. A gente falou bastante dos problemas, do que pode acontecer. Vamos agora tentar falar um pouco de solução. A pessoa diz assim, tudo bem, entendi, ok, mas então quais são as soluções? O que dá para fazer para mudar tudo que vocês estão dizendo? Bom, a primeira coisa que eu acho que é muito simples, ficou muito claro, é a questão do ambiente. Precisa começar a mudar os ambientes. Exato. E ter esse senso do desapego. Vai ter que desapegar, não tem jeito. Se você... ninguém muda de ambiente se não desapegar. Não tem como, eu digo isso para as pessoas. Se você não desapegar, você não muda de ambiente. Então tem que desapegar e paciência, é assim que funciona. E não quer dizer que você goste mais ou menos das pessoas, simplesmente aquilo não tá cabendo para você ali. É convivência, não tem a ver com amor, tem a ver com convivência. E aí existem outras coisas, que é fazer mais com menos. E aí eu digo que durante muito tempo na nossa vida nós nos profissionalizamos em fazer mais com menos. Exato. É usar melhor o seu dinheiro, não importa a quantidade que você tenha, para que você se treine a querer ter mais, né? Então, as pessoas às vezes dizem assim, poxa, eu tô andando, o que eu poderia fazer para que eu pudesse sonhar mais? O que eu poderia fazer para que eu pudesse ter uma vida melhor? Aí eu digo assim, olha, se você pegar, por exemplo, o melhor hotel que tem na cidade, ou enfim, os melhores hotéis, muito provavelmente vai custar ali, hoje em dia, deve estar custando em torno aí, uma média de quase R$10 um café. Beleza. Essa pessoa normalmente vai falar assim, mas cara, como que eu vou entrar ali e vou pagar R$10 num café, sendo que eu posso tomar um café por R$5, por R$4 num outro lugar? Só que se você entrar lá e tomar só o café por R$10, talvez vai ser os seus R$10 mais bem investidos da sua vida. Porque se você passar lá 40 minutos lá com esse café lá dentro, você vai ter oportunidade de mudar mentalmente o que você está acostumado a ver.
Porque você vai ter um contato direto com pessoas que já estão na onde você gostaria de estar e como elas se comportam. Só que isso te custa apenas R$ 10. Você está sentado ali e você está observando. E você pode fazer isso sozinho, você não precisa de ninguém. Então, quando as pessoas me questionam sobre dinheiro, eu digo assim, aprenda a fazer mais com menos. Tem aquela historinha muito legal, né? Quando a gente não tinha nem um pacote de bolacha em casa, e isso é relatado no livro também. E aí um dia eu digo para você assim, olha, se arruma que nós vamos sair. E aí nós fomos para o aeroporto, né, fomos lá no hangar para ver quanto custava para fretar um avião. E obviamente que ali a gente ainda tinha um pouco dessa diferença de mentalidade, eu já estava um pouco mais para frente, você ainda não tanto, e as suas perguntas de uma maneira suave, mas era, poxa, mas pensa o seguinte, se a gente não tem nem o que comer em casa, o que a gente está fazendo nesse hangar para ver quanto é que custa para fretar um avião? Não faz sentido. Mas depois, o que ficou claro? Que toda aquela situação mudava a nossa energia. Toda aquela situação mudava o que a gente estava vivendo. Os nossos momentos pós aquilo, os nossos dias pós aquilo, se tornaram melhores, lembrando daquilo que a gente vivenciou, do que se a gente, mesmo sem ter a bolacha para comer, fosse conviver com alguém que tinha menos ainda, ou que fosse reclamar, enfim. Então, essas atitudes, elas são as soluções que todo mundo busca. Você precisa fazer menos com mais. E as pessoas têm muitas oportunidades. Algumas aproveitam, outras não aproveitam. E eu me lembro até hoje de quantas oportunidades a gente não tinha a real condição de tudo aquilo, mas aproveitava, porque elas surgiam na nossa vida e nós aproveitávamos. Se era para frequentar um treinamento que estava num hotel bom, a gente estava lá presente, aproveitava daquela situação. Se era para poder, por exemplo, eu só tenho dinheiro para pagar o estacionamento do shopping. Ok, você vai no shopping, você não vai fazer nada, você não vai comer nada, não vai beber nada, mas aquele ambiente é bom. E você vai pagar o estacionamento e vai embora. Na cabeça da maioria das pessoas, isso é inconcebível. Exato. Elas dizem que você está perdendo o seu tempo. E, obviamente, que para quem já vivenciou essa história, sabe que a história é muito diferente. Você não está perdendo o seu tempo, você está investindo nas imagens, no que você ouve, no que está acontecendo ao seu redor, para que isso te inspire a continuar sonhando, a continuar buscando e a continuar querendo mais coisas. Exatamente. Então, esses são os segredos, essas são as soluções. Agora, precisa estar predisposto, precisa querer. Exatamente. Mas eu lembro, você contando assim, vai passando um filme na minha cabeça, assim, de vários momentos desse. Eu lembro de uma vez, eu lembro da primeira vez que a gente foi buscar informações sobre o Shopping Cidade Jardim. Exato. Então, a gente, você buscou ali na internet, era onde as pessoas ficavam falando muito, tinha uns fóruns, assim, antigamente, né, os blogs e tal. Tem até hoje, o pessoal, se você procurar na internet, tem os comentários, o que eles falam do shopping. O que eles falam do shopping. Aí eu lembrando, de você falando, olha, porque não chega a pé, olha, porque é um absurdo, porque é tudo muito caro e tal, não sei o quê. Não consegue nem comer. Não consegue nem comer, não tem prazo de alimentação, exato. E aí a gente olhou e falou assim, não, mas é aí mesmo que eu quero ir. Exato. Então, isso não assustou. Isso só, acho que causou mais curiosidade ainda. Então, aí a gente foi nessa mesma pegada. Não tinha condição de ficar fazendo as coisas lá, a gente não comeu lá, mas a gente foi dar uma volta, a gente foi conhecer e tal. Então, eu acho que as pessoas... Eu falo muito disso, assim, né? Você também fala bastante disso, né? Que nem você falou de vai no hotel, vai num shopping. Então, bem isso, dá uma volta, olha a vitrine, olha as coisas bonitas. E aí, eu só falo uma coisa, só toma cuidado com o pensamento que você vai ter quando você olhar o preço na vitrine. Claro. De shopping tem que tomar muito cuidado com isso, porque o primeiro pensamento é, pra que tudo isso? Ai, que absurdo esse valor. Quem é que compra isso? Quem é que compra isso? Então, não pode ter esse pensamento. Tem que olhar e falar, que legal. Gostaria de ter a condição financeira para isso. Exato. Que nem eu falo assim, eu gosto muito de bolsa, enfim. Toda vez que eu falo de valores de bolsa, eu falo, olha, pensa o seguinte, se a pessoa tem condição para pagar 15 mil reais numa bolsa, 20 mil reais numa bolsa, é porque ela tem um estilo de vida para isso. Ninguém vai ficar 5 anos da vida economizando para comprar uma bolsa desse valor, não é essa a ideia. Então, se é a bolsa de 15 mil, se é o carro X, se é a vida, se é a viagem que você imagina, tanto faz qual é o seu sonho, a sua vontade. Mas entenda que, para a pessoa consumir aquilo, ela tem uma vida extraordinária por trás. Então, queira ter essa vida, independente das coisas que você vai comprar, se isso ou se aquilo. Não é perguntar quem compra, é querer ser quem vai comprar. Exatamente. Ou pelo menos ter a condição para aquilo. Eu posso não querer essa, posso querer outra coisa. Aí é gosto, mas eu tenho condição para isso. Exatamente. Eu acho que é querer entender o que essas pessoas... até no filme, acho que é Em Busca da Felicidade, né?
Em Busca da Felicidade, que Acho que ele, é isso, é. que ele para o cara que está na frente de uma corretora, o cara chega de Ferrari, e ele é muito interessante aquilo que ele fala, olha, eu queria saber o que você faz, né? Porque você anda com esse carro, você faz, o que você faz? Ah, o que eu Exato. faço, eu trabalho com isso, isso, isso. Eu só peguei essa cena desse filme para que as pessoas possam entender. A questão é muito do que você fala para o que você está vendo. Então é o desejo de o que essas pessoas fazem? O que elas têm? Como que eu posso ser essa pessoa para que eu possa, na verdade, ter a mesma condição? E aí tudo bem se você não quer aquilo, se é gosto, você vai querer outra coisa, tá tudo certo. Eu acho que isso é de cada um. Mas obviamente que a gente não tem como negar que a condição, ela muda também os pensamentos. Eu digo isso para todo mundo, toma cuidado. Ah, eu não compraria, eu não quero. Eu digo, claro, você não tem a condição, por isso que você não compraria, por isso que você não quer. Você vai poder dizer isso o dia que você tiver. Exato. O dia que o dinheiro não for mais a diferença. O dia que você falar assim, olha, eu posso comprar isso, posso comprar isso. O que eu quero? Enquanto o dinheiro diz para você o que você pode comprar, a sua opinião ela está limitada à sua condição. A opinião das pessoas é 100% limitada à condição que elas têm. Exatamente. Da maioria. Só que ela acha ofensivo ouvir isso. É porque é a verdade. E ela se dói com a verdade. Mas é uma realidade. Se você mudar a sua realidade financeira, você vai ter a opção mais interessante que eu sempre digo, que é a escolha. Quando você tem o dinheiro, você tem o direito da escolha. E aí sim a sua opinião ela sobe para um outro patamar. Olha, agora eu posso escolher entre isso e isso. Eu posso as duas coisas. O meu gosto diz que eu prefiro isso. Ah, ok, tá tudo certo. Mas até então não é assim que a gente está na vida, né? Normalmente, até que você vá construir as suas questões profissionais e financeiras, você não pode escolher dessa maneira. Mas a grande dica é, não critique. Tenta conhecer o que essas pessoas fazem. Tenta entender por que elas pensam assim. Tenta entender por que elas se comportam assim. Porque eu digo para a pessoa que às vezes critica demais, eu digo assim, não é possível que você não queira viver numa casa melhor. Não é possível que você não queira ter um carro melhor. Não é possível que você não queira dar uma vida melhor para sua família. Não é possível que você não queira isso. Todo mundo quer. Exatamente. Agora, se você ficar criticando as pessoas que têm uma condição mais elevada, além de você não chegar lá, você está matando os seus próprios sonhos. E aí cai naquela de vir fazer a pergunta. Nossa, eu não consigo sonhar. Nossa, eu não consigo... Mas não consegue pelo que você fala. Às vezes, a primeira mudança é no que se fala. Se mudar o que fala, as coisas começam a mudar também. Já ajuda muito. É bem isso, é o que fala, são esses conceitos, esses pré-conceitos que a pessoa tem na cabeça dela. Né? A ideia do tipo assim, que nem eu falei, o rico não é uma pessoa boa, ou o que adianta o teu dinheiro e aí depois ficar doente e tal. Isso de doença, pra mim, é uma das coisas que mais me pega, assim, Mas quando a pessoa fala. Mas a pergunta é simples. Ficar doente, todo mundo pode ficar. Todo mundo pode Você quer ficar. ficar doente com ou sem dinheiro? Então, assim, né... Na pandemia, tá vendo? O dinheiro não serviu pra nada, a pessoa tiver que morrer, vai morrer. Tá, mas a pessoa morreu com toda a possibilidade do mundo de ser salva. Sim. Diferente de outras pessoas que às vezes morreu porque não conseguiu nem chegar numa cama de hospital. Exato. Então, às vezes as pessoas não conseguem ter isso. Eu falo, gente, uma coisa não tira Não da anula a outra. Exatamente. Então, quer dizer, é óbvio que se alguém tiver que morrer, independente se tem dinheiro ou não, vai morrer, tudo bem. Mas se eu tenho a possibilidade, mesmo que eu tenha, a pessoa tem uma doença terminal, beleza, mas eu posso dar para ela o restante de vida com o maior conforto possível para ela ter isso. E eu acho engraçado se a pessoa que não tem condição estiver passando por isso, eu acho muito interessante isso. Ela vai buscar, por exemplo, imagina que o remédio está na China e custa um valor absurdo que ela não pode pagar. A minha pergunta é, ela vai buscar quem para solucionar esse problema que ela disse que ter dinheiro não resolveria as coisas. Aí ela vai buscar quem tem para pedir emprestado para salvar a vida dela. Aí a gente volta. Então, quer dizer, tudo bem, você vai ficar doente, mas você quer ficar com ou sem dinheiro? Porque sem você vai pedir para quem tem. Exatamente. E aí entra naquela coisa do justo ou não justo. Aí é quando a pessoa tá doente e não tem, ela faz o quê? Ela vai na internet e faz uma vaquinha. Exatamente. Vamos fazer uma vaquinha, tal, não sei o quê. E aí uma vez uma pessoa pergunta, você ajuda? Não. Não, porque se eu ajudar, eu tô alimentando as pessoas, dizendo para elas assim, realmente não corra atrás dos seus sonhos, não corra atrás de dinheiro, não corra atrás de ter uma vida melhor, porque a hora que você precisar, vão ter outras pessoas que perderam o tempo da vida dela fazendo outras coisas, trabalhando duro para ter o dinheiro, e que agora essas pessoas vão pegar o dinheiro dela e dar para você. Então, assim, eu não acho justo. É que, na verdade, pode estar sendo certo ou errado, mas eu não acho justo. Antes da vaquinha. Isso. Eu ajudo você dou a solução para a pessoa antes da vaquinha.
Exato. Só que normalmente ela diz não antes da vaquinha. É. E aí depois ela vem na vaquinha. Eu falo, mas eu já tinha ofertado a minha ajuda para você. Aí você diz que desse jeito você não queria. Exato. Você não quer fazer acontecer. Você quer que dê. Exatamente. É a esmola, desculpa, a esmola eu não dou. É bem isso, eu dou treinamento, eu ensino a trabalhar, eu Te dou dou oportunidade. oportunidade. É isso. E aí tá nas suas mãos correr atrás. Agora, depois Exatamente. disso, se você não quiser, não sou eu que vou correr atrás. Mas é bem isso. Então, mas é o discurso das pessoas que não querem correr atrás. Então, é mais fácil eu olhar para isso e criticar do que eu entender e falar, não, tudo bem, então vamos correr atrás Claro. aqui, né? Então, eu acho que é esse discurso que sempre me incomoda. Toda vez que eu ouço alguém falando, eu vou intervir, eu vou corrigir, falar, não pensa assim. Porque é isso que vai te atrasar todo o restante na sua vida, se você ficar com esses pensamentos. Claro, com certeza. E obviamente que a gente sabe que quando a pessoa se abre ao conhecimento, tudo que nós estamos falando aqui se torna cotidiano para ela. Exato. A diferença entre ela olhar para isso com mais tranquilidade ou ela olhar para isso assustada se chama conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, você tem a abertura, você começa a ter uma mentalidade mais evoluída, superior, você começa a entender melhor as coisas que nós estamos dizendo aqui e começa a vivenciar isso na prática da sua vida. Você não precisa ser nenhuma pessoa extremamente bem-sucedida, mas você precisa ser uma pessoa evoluída. E quando você é evoluído, é o primeiro passo para ser uma pessoa bem-sucedida. Porque aí a Exatamente. conversa começa a fazer sentido, as coisas começam a se encaixar, você começa a entender e você começa a correr atrás das coisas. E não aproveitar pedir. as oportunidades que a vida vai dar. Aí é que tá. Porque vai aparecer. Vai aparecer. Eu falo para as pessoas assim, quanto mais eu lembro da nossa história, no sentido dessas oportunidades, eu acho que assim, o que as pessoas não conseguem visualizar, porque também era uma época que não tinha muita como filmar, é o quanto nós fizemos coisas que financeiramente não nos traziam nada, mas nos traziam conhecimento, nos traziam vivência, nos trouxeram momentos, nos inspiraram. Acho que a maior coisa que aconteceu com a gente na Baixa foi a questão da inspiração. Sim. Nós pegávamos o que nós não tínhamos para proporcionar momentos que geravam inspiração. Para mim, eu acho que um dos, assim, se não o maior, mas um dos grandes feitos foi uma sequência que nós criamos de estar saindo com um casal de amigo lá no Rio de Janeiro, em Angra de barco. E é isso que as pessoas não entendem. Elas viram e dizem assim, cara, olha quem eu sou, olha onde eu moro. Como é que eu vou sair com alguém de barco em Angra? Eu falo, tudo bem, amigo. Eu também não tinha nada. Eu também estava mal. Eu estava talvez pior do que você tá. E como é que eu tive uma sequência de ficar, sei lá, 2, 3 anos fazendo isso que, putz, regenerou tanta coisa dentro da gente? O cara fala, eu não consigo entender. Eu falo, é lógico que não consegue, porque quando eu tô contando a história no começo, você já tá criticando. Quando eu tô dizendo para você, faça esse exercício, faça isso aqui, vá fazer, você já tá criticando. Sim. Até que chegue nesse momento da oportunidade, que eu digo, ó, para fazer isso aqui, você vai ter que abrir mão de tudo isso aqui. Só que isso aqui vai representar muita coisa na sua vida lá na frente. Aí o cara fala, não, eu não vou abrir mão de tudo isso aqui. Ele não consegue ter a palavrinha que nós chamamos de visão. Sim. Então ele não tem a visão, não segue quem tem e segue a própria orientação. E aí é óbvio que as coisas ficam muito difíceis e ele não consegue entender. Fala, como que eu vou ter experiências boas para mudar as minhas inspirações e eu conseguir ter isso na vida? E eu falo para as pessoas, eu tenho 43 anos, vai aparecer na sua vida. Vai aparecer, porque eu vejo aparecer na vida de todo mundo. Exato. O que eu vejo de diferente é como cada um abraça. Cada um abraça de uma maneira. Os que são inteligentes, meu amigo, o futuro dessa pessoa é maravilhoso. Sim. Aqueles que a oportunidade bate na porta e a pessoa, de repente, tem seus receios, suas culturas, suas objeções, essa pessoa é como se ela pegasse a oportunidade e jogasse numa lata de lixo assim e falasse assim, olha, não, eu quero de uma outra maneira. Oportunidade não é da maneira que você quer, é da maneira que ela aparece. Exatamente. Eu digo isso para as pessoas. Eu até falei uma frase que um amigo gravou, foi dia 3 de dezembro desse ano ainda, que não viramos, 2024. Ele disse o seguinte, né? Que eu falei para ele assim, olha, o medo não conversa com o sucesso. Ele falou, rapaz, mas eu gravei isso aqui, botei teu nome e tal. E ele falou, o medo não conversa com o sucesso. Então, se você tem medo, muito provavelmente você não vai ter sucesso. Não, é isso mesmo.
Mas a gente vai olhando, né? Você vai contando as coisas e aí vou lembrando das oportunidades, de tantas oportunidades realmente que a gente teve, Nossa. que a E gente quanto foi mais você aproveita, aproveitando. parece que mais aparece. Exatamente. Então a gente teve situações como essa de Angra que você falou, de aprendizado com pessoas, de estar perto de pessoas muito bem-sucedidas e de ouvindo o que essas pessoas falavam e tal. E eu falo que assim, às vezes eu tenho uma tristeza dentro de mim que é ver muitas pessoas perto de você, principalmente. A pessoa tá perto de você, a pessoa tem a oportunidade em evento, em situações, enfim, e a pessoa não aproveita. Né? A pessoa tá perto, a pessoa quer falar dela, a pessoa quer. E eu olho e falo assim, gente, quando a gente não tinha condição, a gente ficava quieto e só ouvia. E aí esse ouvir fazia com que as pessoas nos colocassem em oportunidades. Então, acho que às vezes tem tanta gente que vai perdendo oportunidades no meio do caminho quando tá perto de você, porque a pessoa quer se impor, ou porque a pessoa quer ficar contando a vida dela, a Mas é pessoa porque hoje... não quer viver, não quer fazer parte, não quer tentar entender o que você pode proporcionar, sabe? Assim, você falou, me veio na cabeça na hora. É porque hoje é ensinado uma coisa para as pessoas, só que as pessoas entendem de uma maneira diferente. É assim, você precisa ser para ter. E aí, é isso que é o mal hoje. Exato. Você precisa ser para ter. Então, ela chega, ela acha que ser é ela querer ser igual. Não é ela se comportar de uma maneira educada e, como você diz assim, ouvir. Uhum. Não, ela quer ser igual. Então, é mesmo que eu não Exato. tenha, eu tenho que estar ali bem posicionado, eu tenho que estar à frente. Só que se você tiver com alguém que já chegou, essa pessoa normalmente não vai ficar te dando oportunidade se você se comportar dessa maneira. Sim. Entendeu? Porque ela vai olhar e falar assim, mas meu amigo, você tá no processo, você teria que estar ouvindo, você teria que ser mais humilde, você teria que... Enfim, é tudo isso. Que eu só peguei porque é exatamente o que você falou. Então nós tínhamos um comportamento onde as pessoas faziam questão da nossa presença. Porque a gente era tranquilo, porque a gente estava sempre ouvindo, porque a gente não se achava, porque a gente não se impunha. Exatamente. Tudo estava bom, vamos fazer Tudo isso, tá tá bom. ótimo. O que tu quiser fazer, estamos aqui. Mas é sensacional. E é legal a gente falar isso porque a galera quer os segredos. Ah, conta quais são os segredos. A gente vai contando. É isso. Essa do tudo tá bom, mas é uma coisa que, assim, não dá pra nascer com isso. Mas quanto mais a pessoa aprende isso, mais as portas se abrem. Cara, tá bom, tá ótimo, tá tudo certo. Eu quero até puxar isso rapidinho, a gente tá chegando ao final, mas acho que vale a pena. Quantas vezes você me via assim, né? A gente tava num processo de treinar algumas pessoas, e aí, por exemplo, a gente ia comer alguma coisa, né? A pessoa assim, eu não como carne moída. Eu não como salsicha. E aí, tipo, eu olhava aquilo assim, eu falava assim... Como assim ela não come carne moída? Como assim ela não come salsicha? E eu me lembro de chegar pra pessoa e dizer assim, cara, vamos lá, com muita boa vontade eu vou tentar te ajudar para fazer as portas abrirem para você. Ó, deixa eu te falar. Nesse estágio, não é o estágio da escolha. É o estágio do tudo tá bom. Então, assim, a carne moída, ela é maravilhosa. Mas... Eu até brincava com o pessoal. Mas eu não como. Agora você vai comer. Agora você vai comer. Mas a salsicha, agora você vai comer também. Vai comer. Você não tá no estágio de escolher as coisas, né? Então, são pequenos detalhes que fazem total diferença. Eu me lembro recente, acho que faz uns 2 anos isso. Não, menos. 1 ano e meio, talvez isso. Eu tava com uma pessoa também. E a gente foi pedir chama Croque Madame num lugar lá em Fortaleza. Você pensou nisso? E aí eu pedi o Croque Madame, ele vem presunto, vem queijo e tal. Eu tava sentado com a pessoa assim, um Croque Madame. Aí ele, vem um Croque Madame. Ele assim, o meu, você pode, como é que é? Você pode ver sem presunto? Sem presunto. Você vê o meu sem presunto? Eu olhei pra ele assim, o seu Croque Madame sem presunto? Aí ele, não, pode botar. Põe o dobro de presunto. Ele fala que quem vai convivendo comigo percebe os gatilhos, né? Rapidinho. Eu falei, você quer sem presunto? Ele, não, bota o dobro. Eu errei o que eu ia falar. Põe o dobro de presunto, porque eu gosto muito de presunto. Porque eu falo assim, como assim, cara? Você tá escolhendo, você não tá nessa fase, né? E, na verdade, nem que você esteja numa fase melhor, você ser essa pessoa nesse sentido que, cara, mais aceitável com tudo isso, não ficar com essas peculiaridades... Os seus espaços são muito mais abertos. Você tem muito mais. Quando você começa a fazer algumas coisas, você começa a restringir. E aí você começa a perder oportunidades. Mas o papo tá bom, a gente tá chegando ao final do nosso mais um episódio aqui. Eu acho que falando de sonho, de objetivo, deu pra gente falar muita coisa. Sim. Não deu pra gente falar tudo.
né? Obviamente que nunca dá para falar, tem muita coisa por ser Daria falado. pra falar, ficar uns 3 episódios falando disso. Dá para ficar, mas senão a gente vira o ano aqui. E aí, Vamos. o pessoal do estúdio não vai gostar se a Não, gente não ficar vai. aqui até virar o Não. ano, mas vai dar certo. Então, queria te agradecer mais uma vez a presença, por Obrigada. estarem aqui. Mais um episódio, acho que a gente conseguiu aí mais uma vez ajudar todo mundo. E com certeza, o nosso intuito é esse. Os nossos bate-papos é para elevar essas pessoas para um outro patamar. Então, se você quiser considerações finais e se despedir da galera. Na verdade, mais uma vez agradeço de estar aqui, porque eu acho que é essa proporcionar isso, né? Essa troca de informações para que as pessoas em casa ouçam a gente conversando. E falar realmente para elas não terem medo de sonhar, realmente Sim. buscarem isso, entenderem com muito carinho tudo que a gente falou aqui, para que elas realmente queiram sonhar, se esforcem cada vez mais para isso, porque isso vai trazer muito benefício na vida delas. Eu tenho uma coisa interessante que eu digo para a pessoa: se você não sonha, você é um morto-vivo. Você Pois ainda não é. sabe que morreu e está vivendo. Uma vez a gente ouviu essa frase, eu acho que para mim eu levo muito para isso, assim. O seu sonho é o seu patrão. Exato. Então é ele que manda na sua vida, ele que manda no seu trabalho, enquanto você vai ganhar. Então, se você não sonhar, você vai ter uma vida medíocre, infelizmente. Então... É o fim mesmo. É isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu quero de novo mostrar aqui para vocês Tudo ou Nada para a Liberdade, nossa autobiografia, conta um pouco da minha história desde criança. Você consegue lá no nosso site, tá encontrando para comprar, chega na sua casa, frete grátis e chega autografado na sua casa. Você pode ler aqui, conta muita coisa boa, vai te ajudar na sua jornada, independente da sua atividade profissional. Eu tenho certeza que vai te ajudar e muito para você alcançar os seus objetivos. Esse foi mais um episódio, hoje focado em sonho, objetivos, realizações. A gente falou muito do que atrapalha, né, na construção desse sonho, mas também de algumas soluções que você pode utilizar no seu dia a dia aí para crescer ainda mais. Seja sempre muito bem-vindo ao canal. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e nos vemos no próximo episódio. Forte abraço a todos, até a próxima.